Te agradecemos pela tua misericórdia e teu renovo. A tua graça nos alcança. E estarmos juntos hoje aqui, Senhor, é um claro sinal disso. Obrigado. Que possamos ter, Senhor, então, agora os ouvidos aptos, prontos para ouvir a tua voz, tendo discernimento daquilo que vem do homem e não é aproveitável, e aquilo que vem do teu querer. E isso sim vale a pena. Que possamos guardar, Senhor, o que vale a pena. Crescendo em todas as áreas. Nos fortifica, Pai. Nos faça filhos escolhidos, nação que por ti clama. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então vamos lá. Chegou outra página aí para vocês ou não? É uma que está escrito Telos para a tua vida. Sim. Então tá. Sim. Então vamos lá. Para aqueles que não tiverem, depois eu vou compartilhar isso, então se você quiser ir anotando, eu já vi que a Ana está aí, ela gosta de anotar, porque depois ela me pega na curva, e a Ana está certa. Faça isso mesmo, Ana. Mas depois eu compartilho com vocês, tá bom? Então vamos lá. Olha só, telos é um termo que a gente acaba usando, né, e tendo, às vezes a gente usa, principalmente no meio evangélico, você escuta, telos significa objetivo final, qual é, então, a intenção final para alguma coisa. Quando a gente fala de telos dentro da questão teológica, telos é o objetivo final da tua vida. Então, qual é o objetivo final que Deus tem para a tua vida, para a minha vida? Essa é a ideia aqui hoje, né? E eu creio que nós vamos conseguir chegar numa definição de quais são os objetivos que Deus tem para as nossas vidas. Até nessa tela inicial, já está até identificado o ID de Cristo para todos. Nós vamos ver na página seguinte, mas Deus tem sim um objetivo para as nossas vidas. Muitas vezes nós acabamos por confundir as coisas. E até nas nossas orações nós colocamos coisas que são estranhas. Já vou te explicar. A palavra de Deus fala que a gente não consegue ter sucesso na oração porque a gente não pede direito. Mas o que seria pedir direito? E o estudo da palavra nos mostra que uma oração que é certa perante Deus é aquela que pede que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Te dar um exemplo bíblico. Jesus Cristo, no Getsemane, ele faz uma oração extraordinária e de intensa amargura. Ele estava na amargura plena quando ele estava prestes a ir para a crucificação. E algumas falas dessa oração foram registradas no Evangelho. E ele vira e fala para o Pai, fala, Senhor, afasta de mim esse cálice. Aquele era o pedido maior, aquele era o desejo maior que Cristo tinha. Mas a oração, ela não termina ali, ela continua, e Cristo vem e fala, mas que seja cumprida a tua vontade, que a tua vontade prevaleça. Então, a oração de Jesus, ela foi correta. E aí vem outra deixa, já aproveitando esse versículo, embora vamos falar dele já lá na frente, veja, o desejo de Cristo não foi cumprido. Jesus fez a oração certa, da forma correta, e ainda assim, o desejo da alma de Jesus, ele não alcançou. Por quê? Porque Jesus não tirou o cálice. Jesus manteve o cálice na trajetória de Jesus Cristo. Então, a nossa oração, bom, sendo equivocado, eu já não alcanço a graça de Deus, eu não alcanço os ouvidos de Deus. Esse é o primeiro ponto. Agora, a segunda grande deixa para que eu possa crescer nessa intimidade com Deus é saber que mesmo sendo uma oração certa, correta, é aquilo que Deus espera mesmo de um filho, orei como poucos oraram, pode ser que a resposta de Deus ainda seja não. Muitas vezes nós falamos não para as pessoas que estão próximas às nossas vidas, porque na nossa interpretação, o sim vai ser prejudicial e eu tenho que falar não. Da mesma forma, Deus entende muitas vezes que o sim é prejudicial. E aí eu tenho que, então, entender que o não dele veio, geralmente, para o bem. E não só o meu. Eu falei geralmente por quê? Porque eu tenho que entender que o bem que Deus propõe é para todos. Não é só para um ou para outro. E aí, quando eu entendo que essa oração, ou que a minha vida tem um objetivo final que não tem a ver só comigo, tem a ver com todos, eu começo a entender o telos, o objetivo final que Deus propõe para a minha existência. Não sou só eu, não é só para mim, mais alguém, mais uma pessoa tem que ser alcançada pela minha vida. E o não, às vezes, é para essa pessoa, para que ela venha a ser alcançada.
para que ela alcance, então, algo extraordinário de Deus. Então, eu começo a entender esse ide de Cristo que serve para todos. Amém? Vamos passar para a segunda tela. Aí. A segunda tela, ela começa a falar e a mostrar sobre liderança. Há um engano, mas um engano que serve, que é público, é coletivo. Todos acabam caindo nesse erro, quase todos, eu vou falar, né? Achando que a liderança é para uns e para outros não. Uns nasceram para serem líderes, outros não. Há um engano. Ou melhor, essa liderança, ou essa minha interpretação, é a liderança do mundo, não é a liderança de Deus. Porque a liderança de Deus, ela cabe sim para todos. Aí eu já começo a ver uma distinção entre Deus e o mundo. O mundo, ele traceja, ele veicula, ele estimula a liderança para aqueles que são melhor capacitados, segundo a perspectiva dele, mundo. Deus fala que todos têm a capacidade de liderança, sem exceção. Então eu já começo a entender que o que Deus propõe é para todos. Não é só para o pastor, não é só para um presbítero, para um bispo. Não, são para todos. O que é liderança? Sendo bem simples, tá? Liderança é uma pessoa que, com os seus atos, se torna uma referência de conduta. Então, a pessoa, o líder, não é aquele. Porque também existem algumas formas de liderança, e essa tradução, ou esse conceito da liderança que nos importa, tá? Porque existe aquela liderança que é imposta, é impositiva. Pela força, a pessoa se torna líder e obriga os seus comandados. É um tipo de liderança. Agora, a liderança que Deus propõe, ela é distinta, ela é diferente. A liderança que Deus propõe é aquela que a pessoa, ela se torna uma referência não por imposição, não porque um ou outro falou, não porque muitos o seguem, não. É porque as ações que ela pratica, elas são referência de conduta. São ações que estimulam para que eu faça igual. A pessoa, ela é boa, ela é coerente, ela é cordata, ela fala com clareza, ela tem uma estabilidade. É uma pessoa que vale a pena ser seguida. Essa é a liderança que Deus propõe. Agora, para quem é essa liderança? Para quem Deus direciona essa liderança? E aí entra o id que nós vimos ali. Eu gosto muito, alguns versículos de alguns evangelistas falam, mas eu gosto muito de Mateus. É o capítulo final de Mateus. Aliás, os versículos finais. Mateus 28, do 19 ao 20. E ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, quem estava presente quando Jesus fala isso? Os seus discípulos. Eles ainda não eram apóstolos, mas eles eram os discípulos, aquelas pessoas que seguiam a Jesus. E aqui a crucificação já tinha acontecido. Ele já era ressurreto, ele já tinha vencido a morte. Algumas pessoas entendem que isso serve, então, só para os apóstolos ou só para os líderes da igreja nos dias de hoje. Então, os bispos, pastores ou presbíteros. Mas não é. A frase, ela é claramente direcionada para todo aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Todo, sem exceção. Aquela criança de 10 anos que pelo batismo declara firmemente que aceitou Jesus Cristo e de fato aceitou Jesus Cristo, ela é chamada para exercer essa liderança. Ela é chamada para que com os atos que ela vier a praticar, ela vai ser um estímulo de referência. Ela vai ser uma criança que vai falar para as pessoas com os atos que ela pratica, e esses atos vão dizer, olha, puxa, é legal ser como essa criança. Ela é uma criança diferente, né? A gente usa este termo quando encontramos alguém muito bom, muito ruim, né? Nossa, a pessoa é diferente. Ruim. Ou, puxa, essa pessoa é diferente, hein? E aí tem a confirmação, né? Para quem a gente está direcionando, a pessoa pergunta, mas ela é diferente em que sentido? Não, ela é muito boa. Olha só o que ela fala, olha a forma como ela chega, ela traz paz, alegria, a fala dela é sempre positiva. Gente, olha como é gostoso. Não é gostoso quando você encontra uma pessoa que só tem palavras positivas? Essa pessoa marca tanto a nossa vida que a gente faz até referência sobre ela. Fala, olha, eu gosto de conversar com fulano, viu? Por quê?
Cara, ele nunca deprecia. Ou ele só põe a gente para cima. Nunca vi um cara positivo, um cara proativo. Oh, vale a pena conversar com ele. Às vezes eu tô todo errado. Eu quero conversar com ele porque ele me dá um up. Essa é a ideia. Então, o id determinado por Cristo, através da palavra, e por que determinado? Porque essa é uma obrigação, tá, gente? Aí é que começa a tomar um turno diferente nas nossas vidas. Olha, vou ser muito franco. Aqui, nós estamos falando com pessoas que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ponto. São para essas, tá? Por quê? As pessoas que não acreditam nisso, elas não entendem a Bíblia como a verdade absoluta. Quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, esse entendeu que Cristo, então, é sim a referência de conduta que ele tem que seguir. E ele entendeu que a palavra de Jesus é uma palavra que vale a pena ouvir, refletir e colocar em prática. E essa palavra é de Jesus. Então, aqui eu não tenho uma sugestão de Jesus. Jesus não falou, olha, eu sugiro que vocês no dia a dia falem de mim. Não. Olha, sigam, façam. Em todos os cantos do mundo, façam o falar das boas novas do Evangelho. Façam discípulos, o que significa? Sejam meus imitadores, sabe? Falem coisas amorosas, coisas positivas, proativas, sejam pacificadores. E existe uma diferença entre ser pacificador e ser pacífico. O cristão não é pacífico, ele é pacificador. O que significa isso? Significa que ele luta pelos princípios pelos quais ele segue, que são Jesus Cristo. Ele luta por isso, então ele não é pacífico, mas ele sempre tem uma palavra de pacificação. Essa é a ideia, e nós somos isso. E essa determinação de Jesus para todos estes, sem exceção. Ah, mas eu me converti tem 2 meses. É para você. Eu me converti tem 75 anos. É para você. Eu nasci num berço evangélico. É para você. Olha, eu vivia no mundo e tem um dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Inclusive, ainda não consegui me livrar de todos os pecados. Essa determinação é para você. A partir do momento que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Então eu começo a entender qual é o telos, qual é o objetivo de Deus para a minha vida. Eu, às vezes, falei para vocês que nós confundimos. Por quê? Muitas vezes eu coloco os meus objetivos e coloco como se eles fossem os de Deus. E às vezes não são. Sabe, às vezes não está nos objetivos de Deus eu alcançar determinada função profissional, eu ter determinado relacionamento amoroso, eu ser pai, ou ser mãe, ou ser... Enfim, às vezes isso não está nos objetivos de Deus. Está no meu coração, mas não está na determinação do Senhor. Mas aí nessa confusa mente que eu tenho, na minha interpretação equivocada da palavra, eu oro e coloco, inclusive, esse meu objetivo como uma coisa extraordinária. Eu falo o seguinte, Senhor, me deixa alcançar essa projeção financeira, porque daí eu vou abençoar a tua obra muito mais. Usa o dinheiro que eu vou ganhar no trabalho para enriquecer a tua obra. Olha que interessante, eu estou colocando um desejo meu como se fosse um desejo de Deus, inclusive favorecendo a obra de Deus. Nunca foi. E tem um casal em Atos, logo no comecinho de Atos, acho que é Atos 5, vou até ver aqui. Eles se chamam Safira e Ananias, né? E por que eu estou trazendo o exemplo desse casal aqui? Naquele tempo, que é o tempo da igreja, é isso mesmo, capítulo 5, versículo 1. Ali se forma a igreja primitiva. E nessa igreja eles tinham um hábito. Qual era? Eles vendiam todos os bens e eles levavam, entre aspas, para o cofre da igreja para repartir entre todos. Tudo era de todo mundo. Assim vivia a igreja primitiva. Mas veja, não era uma obrigação, porque isso nunca tinha sido determinado por Jesus e muito menos pelos apóstolos. Ninguém pediu isso. Eles, os que faziam assim, faziam por liberdade e liberalidade. Então, tudo bem. Safira e Ananias, eles tinham o desejo de vender uma casa, uma propriedade, e eles conseguem. Só que, olha só, o desejo deles era ter dinheiro o suficiente para alguma outra coisa. E por isso eles queriam vender a casa. O que eles fizeram? Eles pegaram
parte do produto da venda, né, parte do recebimento, e levaram para a igreja, entregaram para Pedro, dando a entender que aquele era o valor que eles tinham vendido toda a casa. E falaram para Pedro, inclusive, isso, ó, vendemos a casa, está aqui todo o valor. Gente, Pedro estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, na hora o Espírito Santo deu discernimento e sabedoria para Pedro, Pedro falou, poxa, o Ananias, você não está me enganando, cara, você está enganando o próprio Deus. Né? E ali, então, Ananias caiu durinho, morreu. Deus consumou a vida dele. Passou algumas horas, Safira foi até lá, fez a mesma coisa e também foi morta por Deus. Veja, eles colocaram o sonho deles como sendo algo de Deus, e não era. E teria problema eles terem esse sonho e praticar a ação de vender a casa? Nenhum. Pedro, inclusive, quando vai chamar a atenção dos dois, Pedro fala, poxa, vocês não precisavam fazer isso. Vocês poderiam vender a casa, ficar com o dinheiro e está tudo certo. A única coisa que vocês não poderiam fazer é misturar as coisas e mentir para Deus. Então, eu tenho que entender que Deus, ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele quer algo das nossas vidas, mas eu tenho que entender o que Deus quer. E saber que os sonhos de Deus são os sonhos que valem a pena seguir. Os nossos sonhos, nem sempre. Como eu falei para vocês, Jesus tinha um sonho. Pai, afasta de mim esse cálice. Esse sonho de Cristo era bom? Gente, Cristo é o próprio Deus. Era bom. É bom. Mas não era o propósito do Deus Pai. Então não foi cumprido. Então nem sempre o meu sonho é o sonho de Deus. E eu tenho que começar a identificar isso na minha oração. Porque senão eu começo a ter uma oração que não é ouvida pelo Pai. Porque eu vou colocar para Deus o seguinte, Senhor, faz de mim um vaso novo e me dá um novo emprego. Ué, como assim? Não, Senhor, porque eu não estou ganhando muito bem nesse emprego, e no emprego novo eu vou conseguir recursos para alimentar melhor a tua obra, o meu dízimo vai melhorar. Gente, Senhor, faz de mim um vaso novo. Pode parar aí a minha oração. Deus conhece os nossos desejos, eu posso até manifestá-los em oração. Senhor, eu gostaria de ter um emprego novo. Eu gostaria de ganhar mais. E tudo o mais. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. Só me dá forças para conseguir suportar o eventual não. Porque eu queria o sim. E nem sempre a gente vai alcançar o sim. Como é que estamos até aqui para entender o telos da nossa vida, hein? Estamos indo bem? Espero que sim, né? Então tá bom. Qualquer coisa, vários joinhas, então fechou. Qualquer coisa, mandei no chat também. Vamos lá. Próxima tela. Bom, tudo bem, já entendi que eu tenho que seguir a Deus, que eu tenho que alcançar esse objetivo, mas aí vem uma pergunta clara para a minha vida, mas é muito clara. Como? Como? Porque eu vou ser sincero, é difícil você não levar na tua oração o teu maior desejo. Pensem, é o teu filho. Será que seria fácil para o teu filho, num pedido que ele tem para você, ele não falar o que ele quer? É praticamente impossível. Quando eu falo com meu pai, quando cada um fala com o seu pai, respectivo pai, numa relação de normalidade, você expõe os teus desejos. Então é muito difícil. E eu preciso saber qual é o caminho. Como eu faço para alcançar aquilo? Como eu faço para alcançar esse id que Deus pretende? Vamos lá, 3 versículos que talvez nos ajudem a entender um pouquinho mais essa situação. O primeiro, 1 Coríntios 11:1. Paulo falando para os de Coríntio, ele fala, olha, sejam meus imitadores. Aí cabe uma pergunta, né? Paulo, tu é arrogante, hein, cara? Tu é prepotente, hein? Fala sério, ó, nós temos aqui Pedro, Apolo, né? Tem até uma discussão depois que eles falam, né? Quem eu tenho que seguir? Pedro, Paulo, Apolo, enfim. E aí o próprio Paulo fala, olha, nem Pedro, nem Apolo, que possamos seguir a Jesus Cristo. E ele fala isso aqui, né? Então, olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ó, risquei aqui, não era para fazer isso, e eu não sei nem como desfaz, mas, desfez. Mas é essa a ideia. Paulo imitava a Cristo. Paulo buscava, em cada atitude, ser um representante fiel de Jesus Cristo, imitando tudo que Jesus Cristo fez e ensinou. Esse é o primeiro versículo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Será que é fácil imitar Jesus? Meu irmão, vou te dizer com toda sinceridade, talvez para você seja. Para mim não é.
às vezes saindo do culto, expressão máxima de adoração, porque o culto de domingo é onde nós nos fortalecemos e adoramos a Deus para a semana que está por vir. Eu saindo do culto, eu risquei raiva, ira, amargura. Acabei de sair do culto. Ou pior, indo para o culto, né? Então, já com a alma lavada pela oração matinal, né? Com o banho tomado, roupa, perfume, todo cheiroso para ir para o culto. Mas na ida, rasguei ira, rasguei ódio nas minhas palavras. Eu não imitei Jesus Cristo. Então, é difícil imitar Jesus, porque a nossa natureza, ela fortemente briga para viver. Gente, quem quer viver aqui? Aí todo mundo vai levantar a mão, eu. E o que você faria para manter a sua vida? Olha, a bem da verdade, o ser humano, em regra, ele faz tudo para se manter vivo. Inclusive, ele mata um próximo para se manter vivo. É o que nós chamamos de legítima defesa. É quando a pessoa ela tem um risco de perder a vida, mas para manter a vida dela, ela afasta o perigo, até matando aquele agressor. Então, o ser humano, em regra, faz tudo para viver. O que você acha que a tua natureza faria para viver? Ela vai fazer tudo. Ela vai estimular a tua tentação, ela vai estimular os teus olhos para olhar aquilo que ela quer. Porque aquele teu desejo satisfeito vai te trazer alegria, ou não? Olha, pensa por um segundo algo que você adora. Pode ser comida, bebida, ou a prática de alguma ação, mas você ama fazer aquilo. Você não faria tudo para fazer aquilo mais vezes? Para você se lambuzar? Pois é. E quando você se lambuza, aquilo não te traz uma satisfação? Quando você dá aquela primeira garfada, o primeiro gole, quando você pratica, dá a primeira empreitada, aquilo te traz uma alegria no organismo. A nossa natureza é isso. Ela vai fazer de tudo para viver. Então, imitar a Cristo é lutar contra essa natureza. E isso é muito difícil. Hebreus. Bom, alguns entendem que Paulo escreveu Hebreus, mas uma boa série de estudiosos diz que Hebreus, o autor é anônimo. Enfim, também não é indiferente quem escreveu, o que importa é que veio de Deus. Olha o que fala em Hebreus 4, 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Esse é o 14. Então, qual é a primeira ideia do autor? Olha, a primeira grande deixa é você reconhecer quem é Jesus. Pois quem é Jesus? Gente, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que veio e ele penetrou nos céus. Esse é Jesus. Tá. Reconhecido isso e sabendo quem é Cristo, mantenha sempre firme a tua fé. Mas por que ele está falando de fé se ele falou de Jesus, né? Se ele vem e fala que eu tenho um grande sacerdote, que é Jesus, e ele é tão extraordinário que ele inclusive penetrou nos céus, então ele vem do céu mesmo, ele é extraordinário, é Deus. Por que ele fala que eu tenho que manter firme a minha fé? A continuidade, que é o versículo 15, explica. Aí ele vem e fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então, só explicando. Porque Jesus, deixa eu te falar, esse sumo sacerdote, esse Deus, ele se compadece das nossas vidas, ele tem compaixão por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Sério, Jesus tem compaixão? Tem. Mas por que ele tem compaixão? E aí ele conclui e explica. Ele fala, porque ele foi tentado em todas as coisas, como nós. A diferença é que ele nunca pecou. Mas em tudo que você foi tentado, Jesus foi. Jesus foi tentado na sexualidade, Jesus foi tentado no dinheiro, Jesus foi tentado no poder, Jesus foi tentado na autoridade, Jesus foi tentado em todas as áreas, todas. Mas ele, sem pecado, continuou caminhando. Mas o que isso tem a ver com ele ter compaixão? Porque ele entendeu como é difícil. Pensa, Jesus quando chega, está lá no comecinho do evangelho, por exemplo, de Mateus tem, acho que é Mateus 4, vou até pegar para não falar bobagem, mas eu acho que é Mateus 4, deixa eu pegar aqui para ver se é. Jesus vai começar o seu ministério, tá? E aí, ele é levado até o deserto. É isso mesmo, Mateus 4, depois você lê, a tentação de Jesus. Veja, Jesus é batizado e daí de lá do batismo ele é levado diretamente para o deserto para sofrer as tentações. Quem iria tentar Jesus? O próprio Satanás, o próprio Lúcifer.
E ele tenta Jesus nas áreas de maior intensidade para Cristo. Uma delas é a autoridade. Ele fala, olha, você não é filho de Deus? Pô, cara, deixa eu te falar um negócio, você tem toda a autoridade. Se joga daqui, chama os anjos, eles vão te pegar. Porque se ele fizesse aquilo, qual era a ideia do diabo? Pô, as pessoas vão ver isso, cara, elas vão te adorar. Jesus fala, não, não vou fazer isso não, tal. Jesus rebate a tentação com a palavra. Ótimo. Vem outra. Aí ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei por que você está aqui, Jesus. Você veio para que todos adorem ao teu nome. Não é isso? Você quer que todos digam que você é o único, não é isso? Isso. Então vamos fazer o seguinte, se prostra diante dos meus pés, me adore, e aí eu vou fazer com que todo mundo te adore. Gente, era justamente o que ele queria. Ele queria ser adorado. Ele veio para que todos reconhecessem a grandiosidade dele, Jesus Cristo. E o diabo promete justamente isso para ele. Só que pelo caminho equivocado. Jesus, mais uma vez, pela palavra, afasta a tentação. Mas foi difícil para Jesus. Então, Jesus sabe como é difícil resistir à tentação. Por isso que ele tem compaixão das nossas vidas. Mas olha, já vou te dar um alerta. Isso não é um sinal de que você pode, por exemplo, pecar. Ah, mas Jesus, ele tem compaixão e é pela graça, então eu posso pecar porque ele entende. Não, não, não faça isso. Porque se o seu estímulo maior for praticar o pecado, sinal que você não tem Cristo como a sua prioridade de vida. Tá bom? Mas lá na frente a gente vai falar mais sobre tentação e pecado, e aí você vai entender. Mas não tem uma vida predisposta ao pecado. Tem uma vida predisposta a imitar a Cristo. Beleza? E o último versículo que eu queria falar para vocês dessa parte de como alcançar tudo isso, está em João, palavras do próprio Cristo. Ele diz em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Está aqui, então, o como alcançar tudo isso. Como eu amo Jesus? Indo no culto e gritando um louvor? Não. Pode fazer, tá? Não tem problema, até porque eu sou o que mais grita lá, né? Mas é pregando a palavra? Pode fazer, mas é mais profundo. Sabe? Amar a Jesus significa entender, pegar a palavra de Deus, que foi falada por Cristo Jesus, amar essa palavra de tal forma que ela vai fazer parte da minha prática de vida. É mais ou menos assim, olha, eu sei que todo mundo aqui já teve emprego, quem não teve já está procurando, mas todo mundo vai entender o que eu vou dizer. Quando você entra numa empresa, ou quando você tem uma empresa, você cria ou você recebe como os mecanismos de funcionamento. Como que funciona essa empresa? Que horas que eu entro? Qual roupa eu tenho que vestir? Posso trabalhar com o celular? Tem hora para descanso? Enfim, você pega todas as regras de como vai ser a tua relação e você obedece. Por quê? Porque o teu emprego ali é uma coisa importante. Com Deus é a mesma coisa. Você ama a Deus? Então vamos pegar tudo que ele fala e aplicar na nossa vida. Por quê? Porque isso é fundamental para eu ter com que ele, olha só que grande isso, hein? Para que eu tenha com que ele venha a morar dentro de mim. Jesus fala que então eles viriam a morar em cada um que amasse a palavra dele. E isso se dá através do Espírito Santo. Então, é dessa forma que a gente consegue imitar a Jesus Cristo. Não tem outra, tá? Não é gritando, pulando, dando cambalhota, também não é sendo mal-humorado, ranzinza, né? Religioso, a religiosidade. Eu tenho um livro que vai fazer parte desses nossos estudos de terça, e ele fala sobre regras. O título é Chega de Regras. Olha que pesado. Chega de regras. Você quer ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus? Então chega de regras. Essa é a ideia. E aí ele vai explicando o que Deus espera nessa relação. Qual é a intimidade que ele quer propor para cada um de nós. Então, meu irmão, você quer seguir com Deus? Você acha que Deus é o teu caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você crê nisso? Então só tem um jeito. Viva a palavra de Deus. Vai doer? Pra caramba, tá aqui escrito. Tá aqui escrito, vai doer, mas não tem outro jeito. Amém? Espero que sim. Bora pro próximo. O passado. Vamos só entender um pouquinho do passado para vocês compreenderem
como é difícil seguir a Jesus Cristo, tá? Muitas vezes, estou falando por mim, eu minimizo as atitudes que os apóstolos fizeram. Eu diminuo a importância da ação que eles tiveram naquele tempo. Eu achei que foi muito fácil, sabe? Eles tinham um poder que nós não temos, porque eu creio que eles tinham alguns poderes específicos para aquela época que nós não temos hoje. Então, acho que para eles era muito mais fácil. Será? Olha só, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Bom, quando foi dito isso? No século I da era cristã, no ano 1. Jesus morre, essas palavras foram ditas pelo próprio Cristo, então foi logo no começo da jornada. Ele faz uma promessa, que eles receberiam poder. Por quê? Por que eu preciso de poder para pregar as coisas boas que Jesus falava? Qual era a ideia desse poder? Era trazer felicidade, satisfação e contentamento? Acho que não, porque nenhum dos apóstolos alcançou isso, né, dentro da perspectiva do mundo. Nenhum deles conseguiu um grande emprego, finanças abastadas, nenhum deles. Então, me parece que não. Então, qual o motivo dessa palavra do poder? E aonde? Bom, Judéia e arredores, né? Então estava lá em Jerusalém, lá na Europa, em toda aquela área do Oriente, da África, eles tinham que espalhar a palavra de Deus naqueles territórios. E naquele momento era comandado por quem? Ora lá, quem comandava o mundo naquela época? Bom, para aqueles que acertaram bem, para aqueles que têm dúvida, segue aí. A resistência inicial. Atos 4, do 1 ao 3. Então, olha só, aqui começa a igreja, tá? Então, eu comecei a igreja primitiva. Olha só. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Bom, a primeira resistência que eles encontraram foi do seu próprio povo, foram dos judeus. Eles eram céticos. É mais ou menos assim, ó. Eu vou falar e vou ser muito claro, tá? Talvez tenham aqui espíritas, eu não sei porque eu não consigo ver todos que estão aqui, mas só para você entender. Você aceitaria os dogmas e os dogmas não, perdão, os princípios do espiritismo na tua vida religiosa, na tua vida com Deus? O evangélico diria que não. Não tem como. Por quê? Porque eu sou cético, eu sou fechado nos princípios que Deus me ensinou. São inegociáveis esses valores. Pois bem, os judeus, eles tinham princípios inegociáveis. E Jesus vem para revolucionar tudo isso. Uma das grandes falas de Jesus é quando ele vira e ele traz uma novidade, porque Jesus pouca novidade trouxe, viu? O que Jesus fez, a bem da verdade, foi ensinar aquilo que já tinha sido escrito, mas no momento ele vem e fala, olha, vos trago uma novidade. Como assim? Agora algo diferente. Mas o que é de diferente? A partir de agora, vocês vão amar ao próximo como eu vos amo. Não mais vão se amar como vocês se amam. Era um novo mandamento. E mais, a vinda de Jesus quebra uma era. Eu estava vivendo uma era até a vinda de Jesus. Com a vinda de Cristo, eu passo para a era da igreja e da graça. E isso traz, inegavelmente, um rompimento. Gente, é bom romper as coisas? É bom quebrar as coisas ou não? Eu acho que não. Não é bom. E foi isso que Jesus fez. Ele quebra uma sistemática da religião e passa para uma próxima sistemática. E isso traz um conflito imediato dos judeus. Eles continuaram sendo o quê?
categóricos e céticos na religião que eles tinham. Então, Jesus afronta os fariseus, que eram os judeus. Os seus apóstolos, porque aqueles já eram apóstolos, eles continuam afrontando os judeus. Então, a primeira resistência que eles têm é do próprio povo. Jesus fala no evangelho, poxa, eu vim para os meus e os meus me negaram. E está aqui. Então, olha o tamanho da resistência que eles sofrem. Eles já sofrem resistência na própria casa. Mas não para aí. Porque eles também sofreram resistência daqueles que comandavam o mundo. E aqui vem os que comandavam o mundo. Atos 16, 22, 23, a igreja já está estabelecida, os apóstolos já se dividiram, eles dividiram o mundo para pregar o evangelho e fazer com que o evangelho ganhe vida, e em Atos 16, versículos 22 e 23, diz assim: levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhes deram muitos açoites. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Eles começam a sofrer uma resistência dos governantes de Roma. Porque no começo, Roma não liga. Tanto é que Jesus Cristo, no seu julgamento, Pilatos falou, olha, eu não vejo crime, eu lavo as minhas mãos. Esse sangue não vai cair sobre mim, porque eu não vejo nenhum mal nesse homem. Ele não via a prática da fala de Jesus uma afronta ao Império Romano. Aqui está tudo bem, mas mudou. Aqui os romanos já começam a ver nos apóstolos uma clara afronta ao seu império. E eles começam a castigá-los, e castigá-los muito. Veja, eles pegam, eles açoitam, eles prendem. E você pode ver depois, pesquisa aí sobre o sacrifício dos apóstolos, como eles morreram. Todos morreram em meio a sofrimento. Né? Aqueles que não foram martirizados sofreram muito antes disso, muito. Né? Eu acho que o maior exemplo de um dos que não foi martirizado é João, e viveu muito, morreu velhinho, mas ele foi queimado vivo, foi jogado numa ilha. Olha o tamanho do sofrimento que ele teve só por pregar as boas novas de Jesus. E Jesus só vinha para falar de aceitação, renúncia e amor. É isso. Aceitação de que ele era o Salvador, renúncia ao meu estilo de vida, porque eu sei que sou pecador e agora não sou mais, e aí sim, uma declaração de uma vida com Jesus Cristo, amando o próximo como ele me ama. É essa a ideia. E por pregar isso, eles eram afrontados desse jeito. Então, o preço para seguir isso, ele é muito forte. Ele é traumático. Olha só, Atos 5:40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Logo que os apóstolos começam a falar de Jesus, os judeus prendem os apóstolos, açoitam os apóstolos e falam, se vocês falarem disso, nós vamos matar vocês. Atos 16, 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Já falamos sobre isso, toda a multidão. Não eram só mais os líderes judeus. E aqui também os pretores, né, que já eram romanos. Atos 24:1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos, e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Está acontecendo aqui em Atos 24. Paulo foi preso, está em Roma, e Paulo apresenta a sua defesa. E Paulo, ele era extraordinário na fala, viu? Paulo conhecia muito. Poucos falavam como Paulo. Primeiro, porque ele era um bom orador. Segundo, porque ele era preenchido pelo Espírito Santo. Quando os caras viram a defesa de Paulo, olha o que eles fizeram. Ananias, ele era o ele era o principal líder da época dos judeus. O próprio Ananias vem. Junto com ele, ele traz outros velhos sábios do templo. E junto com eles, eles trouxeram Tértulo, que era um orador inigualável daquele tempo, tipo Paulo. Então, eles vieram com a liderança máxima, apoiado pelo conjunto dos sábios e com um orador que não tinha falhas, só para combater a defesa de Paulo. Então, olha o preço que se paga
para seguir a Cristo Jesus. Como é que você vai colocar isso nos dias de hoje? Pô, você vai sofrer de todo mundo, você vai sofrer perseguições do povo? Vai ser às vezes ridicularizado, afrontado, maltratado. E mais, você às vezes vai ser injustiçado. Injustiçado. Porque você vai acreditar que as pessoas vão te tratar com justiça e coerência, mas elas vão mentir descaradamente, sem nenhum problema. Então, esse é o preço de seguir a Jesus Cristo. Por isso que muitos preferem não. Não vou seguir esse Jesus, não. Deus o livre. O negócio fica ruim. Agora, qual era o estímulo? Porque tem que ter um estímulo. Por exemplo, quando você treina, né? O Glandion tinha entrado, não sei se ainda está aí, mas quando você treina muscular ou para correr, cansa, né? O seu músculo sai cansado, você sai abatido, né? Você não vê a hora da cama, essa é a ideia, pelo menos. Mas por que você faz? Qual é o teu estímulo para fazer isso? Para você ficar com o corpo bom, para você resistir às intempéries do mundo, do dia a dia, para você ter qualidade de vida, essa é a ideia. O estímulo é bom. Qual era o estímulo para aqueles 12 sofrerem tudo o que eles sofreram e continuarem até entregando a vida em favor de Jesus Cristo? Primeiro vem uma promessa, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa primeira parte do versículo 8, Jesus ele traz uma promessa. Fala, olha, eu estou indo, mas fiquem tranquilos, vocês vão ter poder. Porque o Espírito Santo virá e ele vai... Eu vou usar um termo que eu não gosto, sendo sincero, eu não gosto. Aliás, a modernidade tem uns termos que eu vou falar para vocês. Fiquei velho, perdão, mas eu vou usar, porque cabe bem. O Espírito Santo vai te empoderar. Tá? Essa era a ideia de Jesus para aqueles homens. Porque Jesus sabia que eles precisavam dessa esperança, né? Porque até aqui é só promessa, viu? Jesus subiu, eles não tiveram poder nenhum. Atos 2, do 1 ao 4, a descida de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui, eles experimentaram o inimaginável, algo que nunca antes foi visto, algo extraordinário, que só poderia ser o cumprimento da palavra dita por Jesus em Atos 1:8. Então, esse foi o estímulo que eles tiveram, a grandeza de Deus. Eles experimentaram a grandeza de Deus, o extraordinário de ver Deus morando dentro de cada um deles. Mas aí entra uma coisa que vocês precisam, nós, na verdade, precisamos entender, de uma vez por todas. Essa grandeza não os fez pegar adagas e espadas e enfrentar o mal, ombro a ombro, olho a olho, não. Eles entenderam que eles deveriam servir, que eles deveriam ter a humildade na caminhada em todo o tempo, que eles deveriam, se achassem alguém em erro, exortar, mas exortar como? Em amor, abraçando. Sabe, meu irmão, eu tenho estudado um pouco sobre as pessoas que se afastam da igreja. Um dos principais motivos é porque na igreja eles não encontram o colo de Deus nas nossas vidas. Olha que coisa, olha que triste. Né, são pecadores que vêm para encontrar o colo de Deus e eles encontram na igreja a acusação, o dedo inquisitor, e eles não conseguem sentir segurança naquele ambiente, por isso que eles saem da igreja. Isso é triste demais. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que exortar aquele que está errado, mas afrontando, tu vai para o inferno, ou sei. Não, não. Toma cuidado com tua vara de julgamento, com tua régua de julgamento, porque do mesmo jeito que você está julgando, você vai ser julgado pelo próprio Deus, que é santo em absoluto. Né? A oração do Pai Nosso, que é extraordinária, ela termina falando justamente isso. Olha, toma cuidado como é que você julga, como é que você perdoa, porque do jeito que você perdoar, você vai ser perdoado. Então, eu tenho que ter essa consciência de que o poder que o Espírito Santo traz para cada um de nós, ele extrapola o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito começa com o quê? Amor. Vê lá em Gálatas 5:20, né? Então a gente tem que entender isso para viver essa plenitude, tá? Bora lá. Estamos já quase no final, tá, gente? Bom, aí vem a decisão.
Filipenses 4,13 diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E aí, né, aqueles engraçadinhos vão falar, pô, se eu tudo posso fazer qualquer coisa. Posso comprar o carro mesmo estando no emprego que não vou ganhar o suficiente, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso fazer qualquer pecado, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não, meu irmão, por favor, leia a palavra no todo. O que você pode é suportar todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode sofrer injustiças e ainda assim se manter fiel. Você pode ser perseguido e ainda assim se manter fiel. Você pode, no meio daqueles que zombam do cristianismo e ainda assim pegar a palavra, sendo fiel. Tudo posso naquele que me fortalece. É essa a ideia. É isso que estimulava aqueles 12. Sabe, Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Deixa eu te dizer, tá passando no estreito, né? Tá passando naquele, oh Deus do céu, parece que não tem fim a minha jornada de tribulação, não é não? Você dorme esperando o renovo, mas o dia seguinte é com mais tribulação. Posso te dar um conselho? Viva Romanos 5,3. Então, se gloria na tribulação do dia seguinte. Por quê? Porque ela vai produzir perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência vai te dar esperança. É promessa do próprio Deus. Então, se você não está passando por problemas, aí sim você tem que se preocupar. Se a tua vida está indo bem, tô nadando, tô nadando de braçada, toma cuidado, meu irmão. Por quê? Porque o cristão verdadeiro, ele sofre. Por quê? Porque o próprio mundo o ataca. E nisso nós nos gloriamos, não mais murmuramos. Tá aí a grande deixa, tá bom? 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa é a ideia. É assim que vive um cristão de verdade, tá? Não é aquele que é movido de emoções. Não. O cristão que vive com Cristo pela racionalidade, vivendo toda a adoração pelo corpo, pela alma e pelo espírito, vive o que está segundo Coríntios 4, versículos 8 e 9. E aí vem a decisão, né? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas? Dá uma olhadinha antes do versículo 37 do capítulo 8 de Romanos. Que coisas? Morte, frio, nudez, angústia, em tudo isso eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a grande deixa do cristão verdadeiro. Eu começo a entender, então, qual é o objetivo da minha vida. Segundo os propósitos de Deus, tá? Segundo os propósitos de Deus. O que sai disso, meu irmão, não é bíblico. Não é bíblico. Então, o que sai disso não é o telos de Deus para a minha vida, não é o objetivo final de Deus para a minha caminhada. Agora, Deus promete que eu vou ser vencedor em tudo isso. E a vitória traz o quê? Traz alegria, satisfação, não é? Leia, vou pedir de novo, leia depois Gálatas 5:20, que é o fruto do Espírito. E você vai entender cada vez mais. Bora lá, eu acho que esse é o penúltimo, se não me falha a memória. O estratagema. Tá, tudo bem, eles iam sofrer tudo isso, mas então como é que eles fizeram? Como aqueles 12, já estou colocando Paulo aqui junto, como eles fizeram para proclamar a palavra de Deus? Como eles seguiram adiante para pregar a palavra de Deus no meio de tanta tribulação? Paulo entrava numa cidade para apanhar, ia para outra para apanhar mais ainda. Como ele fazia? Tinha que ter um plano, um estratagema. Estratagema, tá certo. Romanos 15, 20 e 21 fala: esforçando-me deste modo para pregar o evangelho. E olha que interessante, não onde Cristo já foi anunciado. Deixa eu te falar uma coisa, você quer ser um missionário? Mas de verdade, segundo a palavra de Deus, quem quer? Eu vou ser sincero para vocês, eu não sei se eu tenho fé o suficiente para isso. Porque o missionário, ele vai anunciar aonde Cristo nunca foi anunciado. Há uma distinção entre um trabalho social e um trabalho missionário, tá? O trabalho missionário, em regra, ele traz junto o social.
Então, por exemplo, eu vou levar a palavra de Cristo, eu levo uma cesta básica, uma roupa, um auxílio financeiro, trabalho social. Mas a grande deixa é a missão. A missão não é social. A missão é pregar o evangelho, é pregar Cristo. E eu vou pregar Cristo onde Cristo nunca foi o quê? Anunciado. Não adianta eu ir numa comunidade carente pregar Cristo se ali do lado tem uma igreja evangélica. Deixa eu falar, lá o evangelho já foi pregado, viu, meu irmão? Lá você tem qualquer coisa, menos um trabalho missionário. Lá você pode ter um trabalho social, missionário não. Eu tenho que entender isso, tá? Por quê? E aqui o autor de Romanos, Paulo, ele fala, porque eu não quero edificar sobre um fundamento que já foi colocado. Já falaram sobre Cristo ali, não tem por que eu voltar e repisar no que já foi feito. O mundo é tão grande, eu vou para outros cantos. Então, eu vou para onde não tiveram notícia dele ainda. Sabe, para que eles possam compreender quem é Cristo e as boas novas que estão por vir. Essa é a ideia, esse era o propósito dos 12. Por isso que eles tiveram sucesso. Sabe, eles foram para o Oriente, onde nunca tinham ouvido falar de Jesus, eles foram para a África, onde nunca tinham ouvido falar de Jesus, eles foram para as pequenas cidades da Europa, onde nunca tinham ouvido falar de Jesus. Eles fizeram um estratagema de pregar o evangelho numa forte missão, num processo missionário efetivo, a tal ponto deles sequer levar um ambiente social, eles não levavam ajuda social, eles levavam só o evangelho nu e cru. Essa foi a ideia dos 12. Então, se nós queremos entender o telos da nossa vida, nós temos que começar a entender esse estratagema dos 12. Para aqueles 12 deu certo. E para nós? Espera aí. Como é que foi que deu certo para esses 12? Bom, eles pregaram a palavra de Deus, firmando um firme fundamento que até hoje está estabelecido. Mas qual foi o resultado na vida pessoal de cada um deles? Bom, aqui na Terra foi açoite, prisão e morte. Foi isso, né? E agora acho que é o último, deixa eu ver. Não, agora é o penúltimo e depois vem o último. Então, olha só, fazendo uma síntese de tudo que nós falamos. Primeiro, a liderança e o ID, Mateus 28, 19 e 20, cabe para todos. Como eu alcanço isso? Seguindo a Cristo, 1 Coríntios 11, 1. Tem um preço? Tem. João 16, 33. Embora não tenhamos falado desse versículo ali, mas no mundo vocês vão ter o quê? Aflição. Esse é o preço. Mas Jesus completa, tem bom ânimo. Qual é o estímulo? Atos 1, 8. Vocês vão receber poder pelo Espírito Santo. Não é o mesmo poder que os apóstolos receberam. Eles receberam mais poder do que nós, mas nós também vamos receber poder, tá? E qual é a decisão? Romanos 8,37, seguir adiante pregando o evangelho em todo canto do mundo. Essa é a ideia. E aí eu termino hoje te deixando 3 perguntas, tá? Como você tem visto e vivenciado a liderança proposta e dada por Cristo? Como que você tem visto o Mateus 28, 19 e 20? Como você tem vivenciado isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda, você já identificou qual é o preço que esta aceitação vai trazer para a sua vida? Quais serão os impactos que você vai sofrer? Porque você vai sofrer impactos, tá? Pesados, doídos. Você já colocou no papel? É bom colocar no papel e depois fazer até um checklist. E depois disso tudo, você está disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui, manda-me, que em teu nome farei. Enfim, a gente termina o nosso bate-papo de hoje com essas 3 perguntas. Terça-feira que vem eu estou de novo aqui às 8, espero que você volte. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Temos ainda alguns minutos. Caso você queira mandar por escrito, pode me mandar. Caso você tenha dúvidas, caso você tenha encontrado erros, você pode me mandar, que a gente depois vai identificar aí o conserto, né? Eu me retifico, eu conserto, e a gente vai se falando. Alguém